Não? Só regula aí para você. Um pequenininho, dá assim. Tá bom. Então, tá Pronto. Quer que melhor? bom. Obrigada. Agora ela vai falar mais alto, ó. Tá vendo? Esse é o problema de envelhecer, a gente encolhe. Mas faz parte. Boa noite a todos, é com imensa alegria que retornamos hoje. Posso afastar um pouquinho mais? E para falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o assunto é: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis hoje no planeta, né? Muitos conflitos, muitos sofrimentos, todos os aspectos de dificuldades que nós estamos enfrentando, um mundo cheio de violência, de contradições. E aí nossos corações vão ficando endurecidos, distanciados uns dos outros, sem considerar ainda que nossas famílias têm sido tão isoladas, tão fechadinhas, tão em si mesmas, né? Além de ter diminuído o número de filhos que naturalmente venha ocorrendo, justificado pelo fato de nós termos uma série de mudanças sociais, nós ainda percebemos que as famílias se distanciaram. Hoje, os filhos não visitam seus pais, não visitam seus avós, os seus tios. É um distanciamento muito grande, né? E a gente só se lembra dessa aproximação, da necessidade de estar com a família, quando de fato nós precisamos. E precisar é estar doente, ou estar financeiramente em situações complexas, ou de alguma maneira, quando o sapato nos aperta para valer, aí nós buscamos. E aí nós ficamos muito constrangidos, porque muitas vezes buscamos na família o socorro, mas devido a esse esfriamento dos sentimentos, as famílias não se entendem mais. E nós nos surpreendemos de perceber o quanto os filhos estão negando seus familiares. Ontem eu tive um contato, uma experiência que me deixou tão chocada. Uma mãe que está muito adoecida, não diria fase terminal, mas um quadro bastante crônico, em tratamento já paliativo, né? E essa mãe só pronuncia o nome de uma filha, a filha que não quer vê-la, a filha que não a reconhece como mãe. E ela pede, que ela deseja muito falar com essa filha. E a família, o pouco da família que está com esta mãe, tentando aproximar a mãe dessa outra irmã, não tem conseguido. E a irmã simplesmente responde que quando a mãe fizer a passagem, que ela seja apenas avisada que ela fará a transição da mãe. Gente, olha o orgulho, olha, sabe assim, o endeusamento de si mesmo. Independente da crença religiosa que tenhamos, nós temos que ter misericórdia. Nós temos que olhar para trás, independente dos problemas que nós tenhamos vivido nesta encarnação, é necessário que o amor toque nosso coração. Nós nos tornemos mais sensíveis, mais maleáveis, mais sentimentos e menos razão, para que de fato sejamos tocados pelo amor que Jesus tanto nos recomendou, para que busquemos realmente a reconciliação. Então, quando nos é colocado aqui por Mateus,
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mas obterão misericórdia de quem? Do Pai. Misericórdia de Deus. E nós recebemos essa misericórdia todos os dias. Porque quantas vezes nós estamos vivenciando o nosso dia a dia e nós vivenciamos experiências que nos causam livramentos. Nós nem sequer tomamos consciência que nós fomos livrados de um perigo, livrados de um assalto. Às vezes uma dificuldade no trânsito está nos impedindo que lá na frente sejamos vítimas de um acidente, percamos a nossa vida. Nós estamos sendo o tempo todo protegidos pelos nossos anjos protetores. Nós estamos sendo o tempo todo sendo cuidados por uma espiritualidade trabalhadora, que incessantemente está atuando. Mas nós somos indiferentes, nosso coração vai enrijecendo e nós nos tornamos cada vez mais distanciados do ensino de Jesus. E aí, lembrando aqui no capítulo 10, sobre a misericórdia, e eu aqui gostaria de pontuar, não sobre a misericórdia proposto nesse item, mas tem muitos itens, mas entre essas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus fala isso no seu capítulo 5, versículo 7, E ainda ele continua dizendo no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E aí nós paramos e pensamos, se nós reconhecemos que Deus é misericordioso, que Ele é amor e que Ele está o tempo todo nos perdoando, então o que quer dizer isso? Isso está nos informando que Ele está sempre sendo misericordioso conosco, sim, e Ele nos perdoa. Mas de que forma é o perdão divino? Não é o perdão que nós almejamos do jeito que queremos na terra, ou seja, nós agimos como bem entendemos, somos frios, indiferentes, não nos deixamos tocar pelo amor que Jesus nos ensinou, e nos deixamos levar pelas mágoas, pelos ressentimentos, por todos aqueles anos que nós vivemos na nossa encarnação atual, preenchidos de raiva, de desentendimento, de desrespeito. E muitas vezes não é o outro que nos tratou mal, mas é nós que não entendemos esse outro. É nós que demos um significado não legal, não correto para a atitude do outro. E ainda assim, mesmo que um pai e uma mãe, mesmo que um filho tenha nos maltratado de fato, porque nós sabemos que estamos aqui com aqueles com os quais estamos comprometidos das encarnações anteriores, e nós reencarnamos juntos para aprender a amá-los. Então, como que eu posso negar a uma mãe a oportunidade de me pedir um perdão quando ela está reconhecendo que ela necessita desse perdão? Que condição eu tenho? Que orgulho é este que me leva a ser tão endurecida, a ser tão rígida, a ser tão orgulhosa? Onde é que nós vamos chegar? Aí nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então, muitas vezes, quando aqui estamos na casa buscando tratamento porque estamos doentes, a doença não veio por acaso. A doença é o resultado de todas as mazelas que nós fomos somando ao longo da nossa jornada e que muitas vezes nós esquecemos. Que mazelas são essas? A mágoa, o ressentimento,
o rancor, a falta de nós fecharmos os olhos para determinadas atitudes dos outros, lembrando que nós próprios somos imperfeitos. Então, quando ele fala perdoar ao próximo como a si mesmo, perdoar para que sejas perdoado, ele não está propondo que é Deus que vai nos perdoar, porque Deus já nos perdoou, mas para que não tenhamos que fazer um enfrentamento da nossa própria consciência. Porque Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, 2 pontos, Justiça Divina, esta obra é fantástica. Quem puder ler, leia. Leia principalmente a segunda parte, porque a primeira parte é bastante difícil, é filosófica. Kardec faz uma análise profunda do sentido do céu, do inferno, do purgatório, de tudo aquilo que a gente traz das raízes da Igreja Católica. Mas na sua segunda parte da obra, ele traz uma série de depoimentos de espíritos que desencarnaram e o que acontece com eles logo depois que eles desencarnam. Vale a pena ler. E quando a gente lê sobre os espíritos suicidas, sobre os espíritos arrependidos, é impressionante o sofrimento que os espíritos enfrentam depois que partem daqui da vida terrena, principalmente quando eles vivenciaram experiências de muita mágoa,